Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Odair Tafarello, que é gerente-geral da CCR Autoban. É uma concessionária que administra o sistema Anhanguera e Bandeirante. É as meninas dos olhos do nosso governador Geraldo Alckmin. O Odair vai falar conosco aqui sobre a campanha de combate à dengue e que foi realizada em parceria com a Artesp, que é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e as novidades apresentadas no sistema, que mantém como melhor rodovia no Brasil. E a rodovia Bandeirante e Anhanguera, ela está no eixo do transportes rodoviário do nosso Estado de São Paulo, que é o pulmão do Brasil. E o nosso boa noite, Odair. Obrigado aí por nos conceder esses minutos e poder falar um pouquinho para nós sobre essas rodovias, sobre o transporte da rodovia que nós usamos tanto. Boa noite, Norival. É um prazer imenso estar aqui falando para o programa do Transportador. Tenho certeza que muitas coisas que nós traremos hoje clareará com certeza muitas dúvidas que ainda permanecem nos nossos caminhoneiros. É um prazer estar aqui com você e o seu programa. Obrigado. Eu sei que você trabalhou e você é um dos impulsores disso lá junto com a Autoban, que realizou aí um mutirão contra a dengue. E eu queria perguntar para você o que foi essa campanha e quais os canais utilizados para chegar ao usuário, para chegar essa informação às nossas pessoas, para que eles não pegassem a dengue, aí, vamos falar o linguajar mais simples. E qual foi o resultado dela? Sim, esse programa, na verdade, ele é patrocinado, ele é promovido pela agência reguladora Artesp, né? E a Autoban não é diferente das demais. As 20 concessionárias dentro do estado de São Paulo trabalharam apoiando esse programa. E a Autoban fez, em particular, um mutirão no dia 29 de março. E essa campanha ela durou alguns dias, do dia 29 até o dia 5 de abril, onde nós colocamos 80 pessoas na rodovia, especificamente para tratar desse assunto, dengue, onde nós recolhemos tudo que é possível dentro da rodovia que poderia provocar um criadouro desse mosquito, né? Como garrafas PET, como copos, né? E o resultado foi que nós recolhemos nesse dia, e não é diferente dos demais, 3 toneladas desses resíduos. E diariamente nós temos mais 400 pessoas, isso o ano todinho, recolhendo esses lixos na rodovia, para que não só mantenha a rodovia limpa, mas também contribua para que o foco da dengue não se prolifere. Nós temos anualmente uma coleta desses resíduos de aproximadamente 1.000 toneladas. E quais são os produtos mais ocupados, que vocês mais encontram na rodovia? Olha, chegamos a recolher sofás, cadeiras, colchões, mas não é o comum. O comum realmente é garrafa PET, latinhas de guaraná, de refrigerante, copos descartáveis. Cerveja não? Também, em menor número naturalmente, né? Mas também existe. Então esses são os materiais que a gente mais recolhe e que realmente pode acumular água e ali o mosquito da dengue se instalar e se proliferar. E como que funciona o sistema de limpeza dessa rodovia administrada por vocês? Nós temos, como já disse, 400 pessoas que diariamente, né, elas estão trabalhando ao longo das nossas rodovias e faz parte também essa limpeza, ou seja, nós pegamos mesmo tudo que encontra na rodovia, não só no canteiro central, como nas laterais, nos viadutos e trevos, colocamos em sacos plásticos e depois vem o caminhão e vem recolhendo. É por isso que dá essa tonelagem toda aí de mais ou menos 3 toneladas por dia, ou seja, quase 100 toneladas por mês e 1.000 toneladas por ano. É muito lixo, né? E a gente faz campanhas, né? Até melhorou, mas ainda continua num volume muito alto. Qual rodovia que dá mais lixo? A Anhanguera ou a Bandeirante? A Anhanguera dá mais, até porque nós temos muitos lindeiros, são 18 municípios que atravessam, né? Que a Anhanguera atravessa, e dentro desses municípios existe o lindeiro, que infelizmente o lindeiro muitas vezes joga para fora do seu quintal, dentro da nossa rodovia, e aí é claro que o volume é bem maior do que a Bandeirantes. A Bandeirantes, ela é bem mais limpa. Odair, você tem aí alguns anos nessa operação
aí em termos de conservação de tráfego, como engenheiro quais são os maiores desafios que você frequenta e que você trabalha com ele para conservar e controlar esse tráfego que não é pequeno dentro das rodovias Anhanguera-Bandeirante? Sim, Norival. 40 anos de rodovia, eu posso dizer com muito orgulho que eu iniciei lá construindo a rodovia dos Bandeirantes, né, em 1976, depois ela foi inaugurada em 1978, aí já vim para a área operacional, nunca mais eu saí, né, então já são 38 anos de área operacional e muita coisa a gente pôde ver. Mas um dos grandes desafios nossos, sabe qual é? É a gente conseguir a morte zero dentro da rodovia. A gente persegue a morte zero. Mas, infelizmente, é quase que impossível, né? Mas quando nós pegamos a rodovia lá em 1978, nós tínhamos 389 mortes ao ano. E hoje já nós conseguimos reduzir para 99, por exemplo, em 2016. Então, é um ganho fantástico, né? Vidas sendo preservadas, salvas. Esse é o maior desafio, nós chegarmos à morte zero. E nós vamos perseguir mesmo para conseguir reduzir cada vez mais. Então, mas os trabalhos que você faz na rodovia não é só destinado a dengue e só a catar o lixo que eles jogam. Você também faz as suas campanhas de preservação de vidas, de acidentes. Vocês têm isso também nas rodovias? Sem dúvida. Não só as campanhas, né? As campanhas, elas ajudam bastante, né? Mas eu acho que é o ato realmente. Quando você tem um acidente, por exemplo, você já coloca no seu painel de mensagem variável a mensagem para que os usuários que estão vindo já verifiquem, né, que adiante tem um acidente e eles já se previnam. Então, isso você evita acidentes. Para isso, nós temos toda uma frota de veículos, né, que ajudam nesse trabalho. Ou seja, nós temos 12 veículos, 12 resgates, nós temos 16 inspeções de tráfego que rodam 24 horas, temos 18 guinchos leves, nós temos 5 guinchos pesados. Tudo isso, né, e outros veículos também de apoio, num total de aproximadamente 60 veículos que apoiam toda a estrutura para você tirar, por exemplo, um veículo quebrado, um veículo acidentado o mais rápido possível da rodovia, desde que as condições permitam, para que você evite outros acidentes. Então, é isso que reduz esse número elevado que tínhamos de 389 para cair para 99. É essa perseguição, realmente, do número reduzido que nos faz uma grande concessionária hoje. Daí, eu estou vendo você falar uns itens que eles são interessantes e necessários, vamos dizer assim. Não sei se conclui com a realidade que precisa a rodovia, mas a população, os usuários dessa rodovia, ele tem conhecimento de todo esse trabalho que a concessionária presta na rodovia? Por que eu estou te fazendo essa pergunta e estou te direcionando com a liberdade para você poder responder? Porque o usuário, o que mais ele enxerga dentro de uma rodovia é dizer, o pedágio é caro. Eu estou pagando, você tem que me dar isso. E às vezes ele não sabe que aquilo que ele está comprando quando ele está pagando o pedágio é todo esse trabalho. Vocês têm mostrado para ele todo esse trabalho? Sim, temos mostrado, mas nem todo usuário quer enxergar, né? E o maior cego é aquele que não quer enxergar, infelizmente. Se você colocar na mesa que nós tínhamos 7 bilhões, né, para ser gasto, né, em obras, e nós já realizamos 7 bilhões de obras, né, e construindo o quê? O prolongamento da Bandeirantes, 130 quilômetros de marginais, as faixas adicionais de São Paulo até Jundiaí, por exemplo, já fizemos a 4ª, a 5ª faixas, né? Muitas faixas adicionais para o lado de Campinas e Limeira, e quando não tem faixa adicional nós construímos as marginais para dar fluidez. Tudo isso já gastamos 7 bilhões, né? Além de toda a conservação que nós gastamos 50 milhões por ano, 5 milhões ao mês, em torno de 5 milhões, para dar essa rodovia. Eu desafio aqui até um usuário a dizer que tem um buraco na rodovia nas rodovias Anhanguera-Bandeirantes, porque nós temos uma prevenção muito grande, nosso pavimento é ótimo, a sinalização é perfeita, nós temos 22 mil metros quadrados de placas,
ou seja, 11.500 placas distribuídas na rodovia, temos nossos painéis de mensagem várias, toda a rodovia inteligente colocada à disposição, né, do usuário para que ele tenha realmente essa sensação de uma rodovia segura e aí ele possa dirigir com tranquilidade. Um momento só, vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje, entrevistando o Odair Taffarello, que é gerente-geral da CCR Autoban, concessionária que administra o sistema Anhanguera e Bandeirante. O que o caminhoneiro pode fazer para contribuir para essa rodovia ainda ser melhor ou continuar sendo no topo que sempre está? Eu diria que o caminhoneiro, ele deve dirigir sem sono, sabe? E nós estamos, inclusive, em uma campanha agora, nesse instante, né, sobre não dê carona ao sono, né? É um patrocínio da Abramesh, da BN, né, da própria Artesp, que está envolvida nesse processo. E que eu achei uma mensagem inteligente. Inteligente, não dê carona ao sono, sabe? Essa é uma delas, né? Mas, principalmente, a prudência do caminhoneiro, né? Hoje nós temos acidentes, e mais ou menos 30% dos acidentes que ocorrem na rodovia envolve caminhoneiro. E se você for ver o volume de tráfego, a composição dele, apenas 25% do nosso tráfego são caminhões, né? Então, é um número elevado, 30%. Por isso, alerto aos caminhoneiros, né? Alerto veementemente. Cuidado, sabe? Prudência. Não dirija com sono, pare no posto mais próximo, sabe? E dê uma trégua para o seu sono. E aí depois você volta a dirigir, porque isso pode ser uma causa de acidente. Hoje, aí você tem conhecimento até melhor que eu, com a evolução da tecnologia, a serviço de todos os usuários da rodovia, em geral ao caminhoneiro, como que você avalia isso? Ele é interessante, ele é necessário, e que você diria, se é bom, o que você diria ao usuário para que ele fizesse, para ele poder estar vendo tudo isso? Exatamente. Eu posso dizer isso com muita propriedade, Norival, porque eu fui de uma época em que a Dersa, eu trabalhei na Dersa, eram rodovias excelentes, né? Mas ainda nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, né? Hoje nós temos 105 câmeras, né? Onde nós cobrimos 96% de toda a rodovia, né? Então, nós enxergamos imediatamente, ou quase que online, né, qualquer anomalia que exista dentro da rodovia. Um acidente, por exemplo, ou uma quebra de veículo. Isso ajuda demais, né? Por quê? Porque você atua no imediato. Nós temos fones de emergência de quilômetro a quilômetro, temos os painéis de mensagem variável, que é a nossa comunicação com o usuário, né, e com o caminhoneiro também. Então, quando você tem algo na rodovia que não está a contento, você imediatamente já comunica o nosso usuário, né? E a partir dali ele se previne para que fatos piores não aconteçam. A tecnologia veio para somar e muito. Eu não consigo mais ver uma rodovia sem essa tecnologia, porque todo mundo enxerga e todo mundo faz uso, né? Então, essa é uma mensagem fantástica que eu digo, use e abuse da nossa tecnologia, porque ela traz benefícios e grandes e evita acidentes também. Como na nossa vida praticamente tudo se copia, eu vou te fazer uma pergunta. Tem uma concessionária do grupo de vocês, que é a CCR Dutra, e ela tem uma rádio. Vocês já pensaram também em levar uma rádio na Bandeirante Anhanguera, em complementos aos usuários, em complemento aí às empresas do grupo de vocês? Eu não tenho nenhuma dúvida. Toda vez que eu vou para o Vale do Paraíba, eu faço questão de ligar na 107.5, né?
porque ela traz tanto benefício, né, tanta comunicação, que eu falo assim, meu Deus, como que nós não instalamos ainda? Mas tudo tem seu tempo. A CCR já envolvida nisso, interessada, viu que o negócio vale a pena, ela já está estudando uma forma também de tentar viabilizar também para algumas outras concessionárias do grupo. Vale a pena, realmente é uma rádio que traz benefício. O caminhoneiro usa demais essa rádio, né? Ela traz notícias a todo momento, situações da rodovia, né? Então, é um benefício que eu invejo, mas no bom sentido, naturalmente, porque queremos colocar também. É uma questão de tempo. É um caso que eu digo para você que nós temos um grupo paritário, que é um GPT dentro da Dutra, onde nós se reúne de ANTT, governo, concessionário, usuários, e nós fazemos parte dessa representação, e que ele vem se discutindo, e eles vêm mostrando para nós, dentro dessas reuniões, a ordem crescente, principalmente do caminhoneiro e também dos outros usuários de carros, dessa rádio. E com isso, com certeza, você elimina o trânsito, você elimina o congestionamento em certas fatalidades que já aconteceu na Dutra, de acontecer, e as pessoas, em vez de ficar parado na Dutra, na fila do congestionamento, ele esperou e deu tempo ao tempo, talvez jantando, ou almoçando, ou tomando um café, na base de um posto de abastecimento da rodovia. Por isso que eu estou te perguntando isso e tendo certeza que eu ia ouvir isso, e parabenizo que realmente saia o quanto mais depressa para que o usuário tenha esse benefício. Vale a pena. Eu queria dizer para você que nem no caso da Anhanguera Bandeirante, ela foi uma rodovia, uma concessionária, a qual ela foi premiada como uma das melhores rodovias por várias vezes aí pelo trabalho da CNT formalizado junto a isso. Isso ajuda ou atrapalha? O que você me diria? Eu diria que é um desafio, porque nós trabalhamos tanto, né, para conseguir esses prêmios, né? Você veja a Guia Quatro Rodas pela 10ª vez, né, consecutiva, ou seja, desde 2006 até agora sendo premiada, né? A Bandeirantes, por exemplo. A CNT pela 8ª vez, 5 consecutivas. Isso para nós aumenta muito a responsabilidade, sabe, Norival? Porque como manter, né, em primeiro lugar sempre? Você chegar ao topo, é possível. Aí você chega no topo e fala assim, e agora? Eu tenho que fazer mais, e mais, e mais. E a gente vem conseguindo realmente esse intento, essa premiação, né? E graças a um esforço extraordinário de todo o conjunto de colaboradores que, imbuídos desse propósito, trabalham para esse fim. Então, nós conseguimos realmente. Mas é um desafio muito grande continuar no topo. E é uma coisa que nos enaltece naturalmente, mas nos desgasta um pouco, porque exige muito mais da gente, né? Você falou de colaboradores, eu não sei nem se essa área é sua, mas quantas pessoas você tem envolvido nessa concessão? Que seria, quantos trabalhadores você tem? Qual é a geração de emprego que você tem dentro dessa concessão? Diretamente nós temos 1.300 colaboradores só na Autoban, né? Na CCR toda 13.000, mais 1.300 diretos só na Autoban e outros 600 indiretos que fazem toda a conservação rodoviária desde São Paulo até Cordeirópolis, que dá em torno de 320 quilômetros, né? Então, é um número elevado, né, diretos e indiretos, que para manter esse topo, né, o topo de ser a melhor concessionária do país, em termos de rodovia, naturalmente, considerando aí os prêmios que nós ganhamos, né? Então, é um contingente elevado que, para manter, tem que ter esse número naturalmente. Você disse que para poder se manter no topo, ainda tem que continuar lutando, continuar fazendo. Ainda tem muito para ser feito nessa concessão, nessas rodovias? O que move a gente, Norival, é a inovação, sabe? Move não só a concessionária, mas o ser humano. Quando você não inova, você vive aonde? Você vive num comodismo, né? E fatalmente você vai cair. Então nós estamos sempre inovando, sempre inovando. Nós estamos fazendo agora um exemplo muito simples, né? Juntas asfálticas, por exemplo, dos viadutos, que antes era totalmente feito por um método mais arcaico e tal, nós já inovamos, estamos fazendo agora com asfalto, né? Uma coisa nova, mais simples e mais duradoura, né? E temos tantas outras inovações, né?
Por exemplo, o asfalto borracha. O asfalto borracha ele não dá ruído nenhum. Você entra na rodovia dos Bandeirantes, parece que você está andando, você está levitando. Né? Por quê? Porque ele tem um asfalto muito menos poroso, né? Mais que a água penetra, ele dá menos ruído, né? Ele adere mais numa frenagem, porque é borracha com borracha, né? Então, uma inovação também. Então, você sente a qualidade do asfalto, né? Toda a tecnologia, a todo momento nós estamos inventando novas coisas para que o usuário se sinta mais seguro dentro da rodovia. Então, o que nos move realmente são as inovações, porque é aquela cenoura que você coloca na frente e fala, vamos fazer coisa nova, vamos fazer coisa nova. Né? Vocês ainda têm algumas obras de arte a ser feitas nessas rodovias ainda que se complementam ao andar do contrato? Sem dúvida. Nós estamos hoje, só no ano de 2017, despendendo aí de 350 milhões de reais. Ou seja, nós estamos construindo o Complexo Anhanguera, né? O Complexo Anhanguera que está o Complexo Jundiaí, que é na região de Jundiaí, onde nós estamos fazendo ali na rodoviária 2 grandes viadutos com todos os movimentos, mais um viaduto um pouco mais à frente ali no Córrego das Valquírias. O que você fala rodoviária? A rodoviária de Jundiaí, rodovia mesmo de parada de ônibus. Parada de ônibus. Ali nós estamos fazendo 2 grandes viadutos para dar uma saída e entrada para a cidade, porque hoje aquela entrada antiga, que é a Avenida de Jundiaí, ela já está saturada, né? Então vai ficar a entrada principal de Jundiaí, é onde nós estamos construindo hoje. Mais um viaduto pouco à frente e a continuidade das marginais. Só ali já são 204 milhões de reais. Além disso, estamos fazendo uma faixa adicional na Bandeirantes entre os quilômetros 50 e 53 e entre os quilômetros 60 e 55, né? Essas são as obras, além de toda a parte de intervenção do quilômetro 11 aqui em São Paulo até o quilômetro 158 da Anhanguera, fazendo toda a intervenção no pavimento para dar uma sobrevida, né, no pavimento, onde existe qualquer deterioração, nós estamos fazendo e terminando, inclusive, agora em abril. Vamos nós para mais um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje, entrevistando o Odair Taffarello, que é gerente-geral da CCR Autoban, concessionária que administra o sistema Anhanguera e Bandeirante. Como você falou do quilômetro 11 de São Paulo, você me lembrou. Nós temos um rodízio em São Paulo. O que a concessionária tem feito para que esses caminhoneiros que estão chegando próximos de São Paulo e ele tem na frente uma tela de horário que é proibido, ele tem um acostamento ao lado que é proibido, e o que vocês têm feito para eles para que isso evitasse? Ele estar ali, ser multado ou sofrer as consequências que sofrem ao chegar ou sair de outras rodovias? Sim. Tem placas na rodovia indicando o rodízio, né? Mas é um alerta que eu deixo para os caminhoneiros. Nós temos dentro do nosso centro de controle operacional um policial 24 horas, porque esse tipo de serviço não é um serviço delegado à concessionária. A autoridade de trânsito sempre foi da polícia, e no nosso caso a polícia rodoviária. Então, caminhoneiros que param ou veículos de passeio que param no acostamento, tenham certeza que estão sendo multados,
porque nós temos câmeras e hoje a legislação permite que a gente faça isso, tá? Que o policial multe à distância através de câmeras. Então tomem cuidado, não façam isso porque vocês estão correndo o risco de levar uma multa e não é necessário. Pare num posto anterior. Esse complemento até que você está dizendo. Agora, e quando nós temos aí o trânsito realmente que está por alguma fatalidade, não importa em qual quilômetro da rodovia, você sempre vê aqueles espertinhos que saem andando nos acostamentos. O que você diria para essas pessoas também? Estão sendo multados, estão sendo punidos? Como é? Ou tem algumas informações a mais isso? Hoje, vindo para São Paulo, nós presenciamos isso. Veículos, principalmente leves, andando pelo acostamento, tentando, né, chegar antes dos demais, porque estava congestionada a entrada em função da marginal Tietê. Tenho certeza também que o nosso policial rodoviário lá dentro do CCO, em função das câmeras que nós temos lá, 105 câmeras, está sendo vigiado, esse pessoal estão sendo vigiados e eles estão sendo multados. A conta vem depois. Ele pode se usufruir agora, mas daqui a pouco ele vai ser penalizado com uma multa, né? E a multa no acostamento é alta. Como o programa é do caminhoneiro, é voltada ao caminhoneiro e é voltado aos nossos ouvintes, na concessionária de vocês nós temos até uma área de descanso que vamos chamar de estacionamento, ponto de parada. Nós temos N nomes para isso, para poder tentar ver se sai um, né? E tivemos o privilégio que é junto com essa concessionária, que já há anos de ter um dos primeiros pontos realmente que suportasse uma quantidade maior de caminhões, foi a rodovia de vocês e foi lá no 56. Mas a minha pergunta com todas essas dificuldades, porque o que era bom ontem pode não ser hoje, o que era impossível ontem pode se conseguir hoje. Nós não precisaríamos mais de pontos de paradas na rodovia de vocês, na concessão de vocês, ou talvez até mais próximo de São Paulo, mais próximo do Rodoanel, até ainda porque não temos um Rodoanel fechando todo o círculo da nossa cidade de São Paulo, porque o que eu enxergo? Que o transporte rodoviário tem dado a sua cota de sacrifício pela cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo, ela é por ser a pujanças que tem dentro de São Paulo, ela traz em todas as rodovias o problema, ou seja ele de chegada, ou seja ele como for, que acaba sobrando para as concessionárias, para rodovias, que é chegando na cidade de São Paulo. Não precisaria mais de alguns pontos de parada desse próximo para poder evitar um pouco mais essas multas, essas dificuldades, ou talvez um pouco mais de divulgação? O que está precisando para isso? Você disse muito bem, nós somos privilegiados, né? Poucas são as rodovias dentro do estado de São Paulo que têm esse privilégio de ter uma área de descanso. Eu sei que tem na Dutra, dentro do nosso grupo, naturalmente, CCR, tem na Renovias, que é do nosso grupo, tem agora na Castelo Branco também, né, e tem na Autoban também, né? Se você perguntar se o número é suficiente, talvez não seja realmente, porque os postos, mesmo na Autoban, né, com 30 postos de combustível, que acomodaria parte desse tráfego pesado, talvez seja insuficiente. Mas aí, Norival, precisa um trabalho conjunto, é um trabalho que tem que entrar outras entidades governamentais para fazer um estudo mais completo, ou seja, para que tenha realmente, ao redor de São Paulo, uma infraestrutura capaz de trazer para esses caminhoneiros uma acomodação, para que eles realmente não entrem em São Paulo em horário errado, que não se utilize a rodovia em horário errado, né? E que aguardem um momento certo para isso. Mas eu entendo que tem que ser um trabalho conjunto, onde todas as rodovias principais que chegam a São Paulo teriam que ter essas acomodações, mas é um trabalho que envolveria outros órgãos, inclusive, na meu ver. Mas a concessionária, ela é uma parceira para que possamos ter, se necessários, mais outros pontos. Sempre dentro desse contexto, nós estamos sempre adeptos a aderir. Daí, e qual é as novidades no sistema em relação às obras entregues e às futuras obras que você tem? Como já disse anteriormente, nós já despendemos, né, de 7 bilhões em obras, né, dos 7,2 previstos em contrato. E obras também não previstas em contrato nós já realizamos, como por exemplo o Complexo Anhanguera, né?
Há o que se fazer ainda? Sim, claro. Sempre tem uma passarela para executar, para se fazer. Sempre tem um nível de serviço, e aí vou explicar o que é o nível de serviço, quando você tem uma saturação na rodovia, com mais de 50 horas no nível D, que é onde o tráfego anda muito leve ou quase parado, né? E toda vez que há isso, nós fazemos faixas adicionais. É o caso agora que nós estamos fazendo na Bandeirantes, entre os quilômetros 50, 53 e 60 e 58 da pista interior capital. Então, sempre haverá obra para se fazer em função da necessidade, né? E isso, inclusive, é contratual. Nós só temos a obrigação de fazer toda vez que esse nível é atingido, né? Então, para este ano agora já indicamos quais são as obras e eu diria que para o futuro, naturalmente, que as obras devem continuar em função das necessidades que as rodovias exigirem. Odair, eu já vou, como o nosso programa precisaria ser um pouquinho mais comprido, mas não é, e ele chegou ao fim, eu vou deixar para que você possa usar as câmeras e dizer o que nós, caminhoneiros, o que as entidades podem fazer para que o amanhã seja menos sacrificado para todos nós, tanto para as concessionárias, quanto para a rodovia, quanto para o nosso país, quanto para o nosso povo. E eu queria que você deixasse aí, nesses termos, as suas considerações finais. O que eu posso dizer com muita emoção, eu diria, né? É que o nosso caminhoneiro, ele tem um valor imenso, imenso. É ele que transporta as nossas riquezas. Se o Brasil assim está, com esse volume, né, de transporte que hoje é feito no Brasil, para que esse Brasil cresça, né, e busque realmente uns patamares melhores dentro do cenário mundial, tem uma responsabilidade muito grande do caminhoneiro, e ele o faz muito bem. Agora, cuidado, dirija com prudência. Apesar de você transportar riqueza, a maior riqueza é a vida, a sua vida e a dos demais. Então, coloque isso dentro da sua consciência e você verá que você vai trabalhar mais alegre, vai trabalhar mais feliz, né? E os acidentes com certeza serão evitados. E a nossa redução, que é zero, que é o nosso desafio de buscar morte zero, é isso que nós queremos de vocês, caminhoneiros. Que andem com sobriedade, com tranquilidade, sem sono, né, nas nossas rodovias, para que você continue transportando com alegria as riquezas desse país, para fazer desse país o maior, se não o maior entre eles. Obrigado. E nós aqui, aproveitando a oportunidade de dizer a você, caminhoneiro, a você, ouvinte, que como a maior riqueza é você, eu quero deixar claro que a nossa entidade está trabalhando junto com todos para que leve para você a informação e mostrando para você que você é tão rico quanto merece. E conte conosco até na próxima terça-feira. O nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.